eu quero convidar a abrir em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2. Deixe aberto que daqui a pouco eu vou dizer o versículo, não precisa ainda. Mas só para você abrir a Bíblia, deixe ela aberta. Todos acharam, amém? Vamos lá. Nós começamos uma série de mensagens falando de prosperidade em um ano de milagres. E nós começamos falando sobre Abraão, dizendo que é necessário que você amplie a sua visão do que Deus está lhe dando. É necessário que você enxergue longe. Porque o mesmo trabalho que tem uma pessoa que ganha R$1.000, tem uma que ganha 20 mil, ambos têm 24 horas e 7 dias na semana. Não há uma diferença, a não ser em alguns pontos. Entre eles, Abraão queria pouco e Deus disse: olhe mais além e amplie a sua visão. Depois nós dissemos que mesmo que você tenha uma visão ampliada para alcançar aquilo que Deus quer, porque Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, mesmo que você tenha uma visão ampliada, Salmo 35, verso 27, existem algumas pessoas que não conseguem, como o homem da mão mirrada, que ele já nasceu com uma quantidade de problemas que a mão mirrada trouxe a ele. Então nós dissemos: seja alvo do milagre. Permita-se que Jesus alcance você. Depois nós falamos que algumas pessoas não conseguem prosperar ou ter coisas valiosas em suas mãos por causa do passado que lhes prende, ou por causa das circunstâncias que ela está vivendo. E nós dissemos: fique livre, saia da prisão, como Paulo e Silas, que perto da meia-noite cantaram. E domingo passado, nós dissemos que ainda que as adversidades nos cerquem, o diabo não pode nos impedir de avançar, de ter paz e ser feliz, porque nós somos herança do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você o que de fato importa em podermos declarar que Deus tem prazer em nossa prosperidade. O que de fato realmente nós queremos desse ano de milagres. Porque ainda que muitas vezes nós venhamos a ter resultados, sucesso ou renome, deixa eu te dizer uma coisa: isso não é prosperidade em Cristo. Daí, me chamou muito a atenção ao ler a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, o versículo de número 5. 1 Pedro 2:5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, que era a sua família, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé, pregador da justiça. Noé, pregador. O que mais eu fico pensando em Noé, pregador, é que enquanto Pedro o chama de pregador, exceto a sua família, ele não ganhou ninguém. Ou seja, é tido como um modelo de sucesso sem que tivesse vivido o sucesso cujo título ele carregou. E isso me fez pensar sobre o que de fato é o sucesso, a realização, o que Deus quer que sejamos completamente realizados dentro daquilo que Deus vai dizer que é sucesso, que é prosperidade.
já que ele não alcançou o título que ele carregou. O texto que nós lemos é um texto que vai falar de falsos, do capítulo 2, do versículo 1 até o 22. Pedro está escrevendo para a igreja, falando que haverá falsos mestres, que vão carregar heresias, que vão trazer engano, que vão ser maus exemplos. E que mesmo diante dessas pessoas, há um governo universal de Deus, imutável, que julga e pune as pessoas. Que Deus salva os que o temem, mas que Deus traz juízo. E ele vai falar aqui sobre o dia do juízo. E ele vai mostrar que existe um grupo de pessoas que, apesar de aparentar, não respeitam a autoridade, não respeitam a autoridade espiritual. Gente que está vivendo uma coisa, mas sendo outra. E dos versículos 14 a 19, e dos 20 a 22, ele vai mostrar que o comportamento desses homens vai terminar muito mal. Ele fala de comportamento em todo o texto. E ele diz que o juízo de Deus, e ele traz três referências. Ele fala dos anjos caídos, no versículo 4, que Deus trouxe justiça. Vai falar dos dias de Noé, é quando Noé é citado. E ele vai dizer que Deus trouxe juízo sobre o mundo, sobre as pessoas da época em que Noé vivia. Depois ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra, dizendo que Ló escolheu sair de lá. E quando ele fala de Noé como pregador da justiça, isso me chamou a atenção, porque como que um pregador nunca ganhou ninguém? Um pregador que não tinha as multidões, mas é mencionado como pregador. Não tinha púlpito, não tinha sermonário, não era professor de nada, não era pastor de ninguém, não era mestre, mas é chamado de pregador. E isso me fez ir a Gênesis capítulo de número 6, porque é lá que está a história de Noé, e é lá que eu quero que você abra a Bíblia comigo para acompanhar. Gênesis capítulo de número 6. A história de Noé é uma história que está em Gênesis nos capítulos 6, 7, 8 e 9. E é uma história que do começo de Adão até Noé, nós podemos dizer aí que tem aproximadamente quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos. Quando a gente pega lá, alguns, eles somam as idades das famílias, de quantas pessoas, quantos anos viveram, de um para o outro. Eles fazem uma conta que dá mais ou menos aí uns 1.700, 1.600 e alguma coisa, 1.800, alguns vão dizer, enfim, quase 12.000 anos. A gente não vai fazer conta aqui. Mas em 2.000 anos muita coisa acontece. E desde a saída do homem do Éden, daquele contato direto com Deus, até os dias de Noé, a relação com Deus foi se perdendo e se perdeu. E no versículo 4 do capítulo 6 está escrito assim: naquele tempo havia gigantes na terra, mas na frente vai dizer, os quais estes foram os valentes, e vai acrescentar, varões de renome na antiguidade, gigantes valentes de renome. A ideia de renome é fama, é glória, é sucesso. Então, o texto vai dizer que há uma geração, que havia homens de sucesso, gigantes, homens de fama, homens poderosos. Mas no versículo 5, diz que Deus olha para a terra e vê a maldade do homem. Viu o Senhor a maldade do homem, e que ela se havia multiplicado, e que havia dentro do seu coração um desígnio mau, malignidade, perversidade. E o texto ainda diz, e era continuamente mau,
todo desígnio do coração do homem, continuamente mal. Continuamente é uma palavra do hebraico que quer dizer yuan. Significa tempo, período de vida, divisão de trabalho. Quando diz que o tempo do homem era continuamente mal, é que Deus olhou e viu que aqueles homens que eram importantes, de renome e gigantes, não havia tempo para Deus. Porque continuamente quer dizer escala de tempo, e em toda a sua escala de tempo havia maldade. O desígnio do seu coração era pensar em tudo, menos em Deus. Era um coração sem espaço para Deus. Era uma vida sem propósito espiritual, sem pensar na eternidade. Deus olha para esses que são valentes, gigantes, importantes, de renome, de fama, de glória, de sucesso, mas descobre que o coração deles não tem tempo para Deus. É uma vida sem Deus, é uma vida sem propósito, sem pensar no depois. Sabe, existem pessoas que estão o tempo todo correndo atrás do vento, diz Salomão em Eclesiastes. Jesus vai usar também a vida de Noé como exemplo, quando ele está falando da sua vinda. Ele diz: será como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem. E ele vai dizer, sabe o que é que os homens vão fazer? Vão se casar, e se casar não é errado. Eles vão beber, e beber não é errado. Eles vão comer, e comer não é errado. E Jesus cita o que as pessoas farão, como nos dias de Noé. E todas as coisas que Jesus cita, eu olho para aquilo e não vejo que há pecado em nada. Porque casar é certo, comer é certo, beber é certo, trabalhar é certo, cuidar da família é certo. E por que Jesus está usando a referência dos dias de Noé, colocando essas coisas? É por causa do Ion. Continuamente, há tempo para tudo, menos tempo para Deus. Há tempo para casar, há tempo para trabalhar, há tempo para a família, há tempo para se divertir, há tempo para comer, há tempo para sair, há tempo para beber, há tempo para viajar, há tempo para passear, há tempo para estudar, há tempo para dormir, há tempo para descansar, há tempo para Netflix, há tempo para dorama. Mas falta tempo para Deus. E Deus olhou e disse: cara, ninguém tem tempo para mim. Ninguém tem tempo para me adorar. Ninguém tem tempo para fazer um altar. Ninguém tem tempo. E Deus fez o homem para se relacionar com ele, mas o homem não estava se relacionando com Deus. Então Deus viu que isso era mal. E nos versículos 6 e 7, diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E é claro que esse arrependimento, eu não vou me entrar aqui profundamente, mas isso é o que a linguagem teológica vai dizer, que é uma linguagem antropopática, ou seja, de sentimento, ou antropomórfica, porque fala de coração, de forma. Porque tudo que Jesus diz está acima de tudo que estiver escrito em qualquer outro livro da Bíblia. E Jesus disse: Deus é Espírito. E quando Jesus diz isso, que Deus é Espírito, e é necessário que nós o adoremos em Espírito, e se Deus disse isso, se Jesus disse isso, então não queira dar forma a Deus, e nem sentimentos a Deus, mas e por que está que Deus se arrependeu? É para que a gente entenda o contexto do texto. Ele está trazendo a linguagem dos céus ao entendimento do homem. Quer dizer que Deus mudou os planos, a forma de fazer, aquilo que ele já tinha como propósito. E a decisão de Deus foi: já que você não quer se relacionar comigo, já que ninguém quer se relacionar comigo, para que deixar você aí? E Deus então decidiu pôr um fim. E o texto diz: Deus decidiu dar cabo de todo mundo. Mas Deus olhou para a terra mais uma vez, e o versículo 8 diz: porém,
achou Noé. Noé achou graça diante do Senhor. E graça é favor imerecido. Ou seja, não é que as qualidades de Noé atraíram Deus, mas Noé era diferente entre os iguais. Você entende isso? Diferente entre os iguais. Noé era diferente entre os iguais. Porque a geração que Noé vivia, que não agradava a Deus, ela tinha um padrão de comportamento, e Noé está inserido dentro dessa sociedade, dos homens valentes, de renome e de sucesso. Para muita gente, sucesso é o que disse aquele homem: come e bebe, alma minha, porque tudo que eu tenho é para tu, pode descansar em paz. Até que se ouve uma voz naquela noite e diz: louco, se te pedires a tua alma, tudo que tu tens, para quem será? Ou seja, os homens podem achar que prosperidade é ter. Para Deus, prosperidade é ser. E quando Deus olha, e de forma graciosa, mesmo sem merecer, Ele vê que Noé é diferente dos outros, diferente entre os iguais. Noé não precisava agradar a sua geração. Olha o que diz o verso de número 9. Noé era um homem justo e íntegro. Mas o que mais me chama a atenção não é apenas um homem justo e íntegro, é que ele consegue ser justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Porque ele não era Maria vai com as outras. Ele não estava querendo agradar os outros. Ele não estava nem aí para o que achavam dele. Noé era meio que diferente do contexto da sua sociedade. Caráter é a sua capacidade de escolher entre o certo e o errado. Por isso que às vezes a gente diz que algumas pessoas são de bom caráter e outros de mau caráter. Elas escolhem mal e outras escolhem bem. Resumindo o contexto. Mas Noé era íntegro. A integridade dele era sempre escolher o que é certo. É olhar para ele e ver um modelo de vida de um homem que anda com Deus. O seu testemunho, o seu caráter, o seu respeito, a sua retidão, a sua moral, a ética, tudo acompanhava ele. E o texto diz: entre os seus contemporâneos. Porque ser crente dentro da igreja é muito bom. Aqui todo mundo tem ar de santo. A questão é quando nós temos que, entre os diferentes, entre os iguais, ser diferente. Noé era diferente naquele contexto. Noé, dentro daquela geração, ele convivia com a sua sociedade, mas as suas escolhas sempre eram para o certo. Ele convivia entre os iguais, mas ele era diferente. E por que ele era diferente? O texto diz: porque Noé andava com Deus. Quem anda com Deus é diferente. Porque quem anda com Deus, o seu modo de vida não é da terra, é dos céus. Porque quem anda com Deus, o seu comportamento é conforme a palavra, não conforme o que os outros acham. Quem anda com Deus não copia o que é ruim. Quem anda com Deus imita o que é bom. E o verso 6, o verso 9 do capítulo 6 diz: andava. Andava. Andava é proceder, é viver daquele modo, é mover-se daquela maneira. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração de trevas, ser luz.
Andar com Deus é no meio de uma geração atribulada, ter paz. Andar com Deus, sabe, ser diferente dos iguais, é no meio de uma geração que vive contando mentiras, andar na verdade. No meio de um povo que vive com a maldade, andar na justiça. De gente que tem prazer na perversidade, ser bom. Andar com Deus, sabe, a Bíblia quando diz andar com Deus, é um modo de ser, é um modo de representar o Deus a quem você serve. Diferente de todos, Noé era. E por que a história de Noé é uma história de sucesso? Diante de homens valentes, de gigantes, de renome. Porque não há sucesso na vida de ninguém que não anda com Deus. Porque você corre atrás do vento. Porque literalmente morreu, acabou. Para alguém que não anda com Deus, tudo que você construir, quando você for embora, diz Eclesiastes, outro vai aproveitar o que você construiu. Por isso eu digo sempre para meus filhos, trabalhem e ganhem, porque o que é meu eu vou torrar tudinho antes de morrer. Vou torrar tudo, eu e Leonor. A gente ainda vai viajar, vai andar por aí, entendeu? Vai para Veneza, vai fazer um cruzeiro lá nas ilhas gregas, vai correr aí, vai para o único continente que eu ainda não fui, o asiático. A gente vai para lá ainda, a gente vai andar, vamos gastar tudo, vocês vão ficar sem nada, porque eu não vou morrer de trabalhar para tu e gastar com quem eu não beijei, não namorei, é ela. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Noé está dentro desse contexto de uma sociedade cuja prosperidade, o renome dos homens, eles podem ser cultos, mas são infelizes, ricos, mas depressivos, prósperos, mas infiéis, mestres de tudo, mas perdidos quanto ao caminho do céu. Que adianta conhecer de tudo e não conhecer a Deus? Conhecer a Ele é isso que Ele chama de prosperidade. Prosperidade é dar certo, prosperidade é alcançar, é conquistar. E quando Deus decide que vai matar todo mundo, o que é prosperidade? É ser salvo. Diferente entre os iguais. Noé andou com Deus e terminou bem. Terminar bem é o que importa na vida. As nossas escolhas definem o nosso depois. E o que é que você está escolhendo agora? Noé escolheu andar com Deus. O verso de número 10 vai dizer que ele gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Dos 3 ele deu origem a toda a terra. Porque quem anda com Deus deixa legado. Quem anda com Deus, deixa para gerações depois. Isso é sucesso. É o que você deixa depois do seu legado eterno. O que você está deixando no coração daqueles que você se relaciona. O texto vai dizer que a terra estava corrompida, versículo de número 11, à vista de Deus e cheio de violência. À vista dos homens, era uma geração de gigantes, de gente de renome. À vista de Deus, violência. Para muita gente, sucesso é ter. Para Deus, sucesso é ser. E Deus olhou para Noé e viu que ele era justo e íntegro e andava com Deus. Então Deus disse a Noé, olha o que é que diz o verso de número 13. Então Deus disse a Noé,
Quem anda com Deus ouve Deus. Então Deus disse a Noé. Sabe por que você não ouve Deus? Porque você não anda com Ele. Esta semana eu fiz algo errado. E nem sempre o fato de não ser pecado não quer dizer que é errado. Às vezes não é pecado, mas é errado. E eu fiz algo errado. E aquilo me tirou o sono. E eu não estava bem. Uma noite, 2 noites. A pastora percebe logo que eu não estou bem. Porque algo errado. Não é que eu tinha pecado. Eu tinha feito algo errado. E aquilo me incomodou. Por que me incomodou? Porque o Espírito Santo que fala com a gente disse: você pisou na bola. Você fez o que não era para fazer. Quem anda com Deus, ouve a voz de Deus. E eu falei: Senhor, sabe, eu passei uma madrugada dizendo: me perdoa, me perdoa. Não que fosse pecado. E o Espírito Santo dizendo assim: procure a pessoa que você errou. É com ela que você tem que acertar as contas. E o Espírito me incomodou, me incomodou, me incomodou. Quem anda com Deus ouve a sua voz. E o texto diz: e Deus falou com Noé. Porque ele era diferente entre os iguais. Ele era a luz no meio das trevas. Ele era sal no meio de uma geração podre. Ele era verdade no meio de uma geração de mentira. Ele era justo no meio de uma geração corrupta. Ele era diferente entre os iguais. Então Deus disse com ele: eu vou te salvar. Porque não há coisa mais preciosa do que a salvação. Não há coisa mais importante do que ser salvo. Porque o juízo virá, o dia virá. E a coisa mais importante não é ter, mas é ser salvo em Cristo Jesus. E ele disse: vou salvar você e vou salvar a sua família. Porque o verdadeiro sucesso não é eu chegar só, mas é eu chegar com aqueles a quem eu amo. E por isso que nós declaramos todos os domingos aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus disse para ele: vou salvar você e a sua casa. Vai ser salvo seus filhos, vai ser salvo sua mulher, vai ser salvo sua nora. E isso é promessa de Deus a Noé, justo e íntegro, que andava diante de Deus. E Deus diz: vai ser salvo a sua casa. Só que Noé, Deus diz para ele: faça uma arca. Agora, faça uma arca onde? Num deserto? Sem mar por perto? Em uma terra que não tinha chovido? Ou seja, irmão, fala sério, isso é coisa de doido. Isso é coisa de louco. Mas ser diferente entre os iguais é ser louco em uma geração que acha que tudo é normal. Ser diferente entre os iguais é construir uma arca no meio do deserto. Ou seja, eu gosto do verso de número 22 do capítulo 6. Noé fez tudo o que Deus havia lhe ordenado. Pense comigo: construir uma arca no deserto. Pense comigo: não chovia, não tinha mar, e Noé estava ali construindo uma arca. Talvez muita gente não entenda a sua fidelidade. Talvez muita gente não compreenda a sua fidelidade diante de Deus. Para muita gente, tudo é normal e natural. Ei, você é diferente entre os iguais. Você é luz no meio das trevas. Você é Noé no meio de uma geração corrompida. Não é normal e não é natural.
Eu sei, e Noé está construindo uma arca. É como se eu dissesse, é como se eu chegasse em casa para meus filhos, ou para minha esposa, e dissesse para ele: vamos colocar 4 rodas na nossa geladeira, e vamos agora andar com a geladeira, porque está tão quente aí fora, que a gente vai andar no frio da geladeira. O que é que você acha que meus filhos iam dizer? Meu pai está louco. O que é que minha mulher ia dizer? Ele está louco. Mas se eu dissesse na minha casa, Deus mandou, eu tenho certeza que meus filhos diriam: vamos botar uma roda que vai ser a nova moda do momento. Ou seja, a pergunta: você consegue pregar para sua casa? Você consegue pregar para sua família? Você consegue pregar para os seus filhos? Sabe, pastor Josué Gonçalves diz uma frase que é assim: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Há uns 10 anos atrás, eu estou aqui na igreja há 14, então há 11 anos atrás, o meu filho mais novo disse para um jovem, um adolescente na igreja, disse para o meu filho mais novo, disse para ele: cara, eu acho que ser filho do pastor Ezequias deve ser muito massa. E ele disse para o amigo: talvez para vocês, porque o meu pai não tem tempo para mim. Porque naquela época eu estava preocupado em construir uma grande igreja. Eu queria construir uma grande igreja. Nós estávamos saindo de 100 pessoas para 500, e eu estava empolgado demais. E esse amigo falou para minha esposa, esse amigo dele falou para minha esposa o que o meu filho havia dito. E eu me lembro que eu cheguei em casa, e eu disse: Deus, eu não quero perder os meus filhos. E eu me lembrei o que eu ouvi quando eu era seminarista. Eu era um jovem seminarista na igreja, e um velho pastor contou uma história. Em aula ele disse que durante muito tempo ele serviu a Deus com toda a sua vida. Mas um dia, por causa do erro de leitura de medidor de CELP, chegou uma conta para ele muito alta, impagável. E ele foi lá na CELP, e a CELP disse para ele: você tem que primeiro pagar para poder reclamar. E ele não tinha dinheiro. E ele, uma certa noite, incomodado com aquilo, foi para a sala, e ele dobrou os joelhos e ele orou. E disse: Deus, eu te sirvo há 30 anos. Eu prego o teu evangelho há 30 anos, e eu não tenho uma casa para morar, eu moro de aluguel. E eu não tenho dinheiro para pagar a conta, e daqui a pouco vão cortar a minha luz. Cortaram a luz do pastor. E ele chorou, e ele disse: o que eu construí, o que eu tenho. E ele chorou aquela noite inteira. E ele está voltando para o quarto, quando o Espírito Santo disse para ele: entre no quarto dos seus filhos. Ele tinha 2 filhos, um de 22 e um de 20. E ele entrou no quarto dos filhos, os filhos estavam dormindo, e o Espírito Santo disse: olhe para seus filhos. E ele olhou, o Espírito Santo disse: eles me amam. Você sabia disso? E o Espírito Santo disse para ele: esse daqui está fazendo um seminário porque quer ser pastor, porque quer limitar. Aquele dali é ministro de louvor na igreja, e quando ele adora, os céus se abrem, e eu ouço a sua voz. E o Espírito Santo disse para ele: você não tem, mas você é um homem de Deus, e você conseguiu passar isso para eles. E o que importa não é o que fica, importa o que vai.
Eu me lembro quando a minha esposa me falou sobre o que meu filho mais novo tinha dito, eu me lembrei disso, o que o pastor tinha dito lá atrás, e eu disse: Deus, eu estou correndo tanto para quê? Ou por quem? O que adianta entrar na arca sozinho? O que adianta chegar lá sozinho, sem eles? Por isso que sucesso não é ter, mas é o que você está construindo em você e naqueles que te cercam. Talvez aqui alguns possam ter errado, mas Deus está dando uma chance de novamente construir uma arca, e ainda que seja no deserto. Talvez muita gente não vai entender, talvez muita gente não vai compreender o que você passou ou o que você quer lá para frente, mas Deus está nos dando uma chance de construir uma arca no deserto. Noé foi chamado de pregador da justiça, porque ele não pregou com palavras, ele pregou com a vida. Ele não pregou com um púlpito, ele pregou com um martelo, com pregos e com um serrote. E enquanto ele estava construindo a arca, as pessoas estavam olhando as suas atitudes e o seu gesto. Ele não estava fazendo para os homens, ele estava fazendo para Deus, porque Deus havia pedido: salve a sua família, salve a você, seja diferente no meio dos iguais. Noé está construindo uma arca, ele está construindo com a sua vida, ele está construindo com a sua totalidade, ele está construindo com tudo aquilo que ele acredita. E você acredita em quê? Como nós estamos construindo a nossa vida? Como nós estamos construindo as nossas famílias? Sem tempo para elas, correndo atrás de propósito. Qual o propósito maior senão a minha casa? Qual o propósito maior senão o meu cônjuge? Qual o propósito maior senão os meus filhos? Qual o propósito maior senão a minha salvação? Por isso que quando Deus olhou, Ele enxergou um homem que andava com Ele, e um homem que conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Sucesso é andar com Deus. Sucesso é construir família. Sucesso é criar filhos no temor do Senhor. Sucesso é chegar no céu junto com aquele que você ama. Sucesso é dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, você pode dizer: eu errei. Eu também errei lá atrás, mas eu decidi que eu podia fazer diferente, e foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu fiz diferente. Decidi fazer diferente. Eu decidi que eu não podia fazer igual todo mundo estava fazendo, então eu decidi fazer diferente. Eu decidi andar com Deus como nunca tinha andado. Sabe, há um texto que muita gente às vezes me pergunta, quando Jesus diz: se tuas mãos te fazem pecar, corta. Se os teus olhos te fizerem pecar, arranca-os. Se teus pés fizerem pecar, corta. O texto é: se aquilo que você faz está errado, deixe de fazer. Se aquilo que te consome, que te faz pecar com os olhos, deixe de ver. Se aquilo por a qual você anda, que você caminha, você se comporta, deixe de estar, deixe de ir por esse caminho. Noé andava com Deus, e a sua família entrou na arca. Um amigo meu me disse, saímos uma vez para tomar um café, e de repente ele começou a chorar. Eu disse: foi que eu disse? Ele falou: me lembrei de uma coisa agora. Eu disse: o que foi? Ele disse: o teu filho uma vez disse para mim
que ele não tem amigos, mas que o melhor amigo dele é você. Eu queria ouvir isso da minha filha. E ele chorou. Eu comecei a chorar também. Não sei se é pelo que meu filho disse ou porque eu sou chorão mesmo e tinha um homem chorando na minha frente. Mas eu olhei para 13 anos lá atrás. Eu disse: obrigado por ter mudado. Eu não corri atrás do vento. Fechei os olhos por alguns minutos e disse: Senhor, obrigado por ter mudado. Por ter podido ter olhar para minha casa e ter trazido de volta o que eu estava perdendo. Deus me deu uma chance de recomeçar. E Ele pode estar dando a você também uma chance de recomeçar. Porque o que importa é terminar com quem nós amamos dentro da arca. Recomece bem, mas com todos dentro da arca.